Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é Leonardo Torres. Tema de hoje, um dos temas mais clássicos, mais importantes do direito administrativo, são os atos administrativos. Verificaremos o conceito, os atributos, os requisitos e também o que? As formas de extinção de um ato ADM. Com certeza, se você almeja um cargo público, com certeza o domínio desse tema ele é imprescindível. Tudo bem, gente? Então, vamos aqui sem perder tempo, dar um título para a nossa aula. Em nosso manual caseiro, coloquemos aqui, ó, atos administrativos. Muito bem. Colegas, muito cuidado por quê? O ato administrativo ele representa a função típica da administração pública. A administração pública administra através de atos administrativos. Legal? E cuidado, hein? Qual é o poder do Estado? Qual que é o poder do Estado, que é o expert, o especialista em administração pública, o Poder Executivo? Então, o ato administrativo está para o Poder Executivo, assim como a lei está para o Poder Legislativo e a sentença está para o Poder Judiciário. Só que muito cuidado, hein? Por mais que normalmente seja o Poder Executivo o especialista em administração pública e, consequentemente, normalmente ele pratica um ato administrativo, atipicamente os demais poderes também administram. E quando o fizerem, o farão através de atos ADM. Resumo da ópera. Os três poderes do Estado, quando administrarem, eles o farão através de atos administrativos. Legal? Venham comigo, coloquem assim, ó. Ponto de número 1, coloque assim, ó. Conceito de ato administrativo. Conceito. Muito bem. O conceito aqui de ato ADM. Então venham comigo. Legal. O ato administrativo, colegas, ele representa o quê? Uma manifestação de vontade unilateral do Estado. Eu repito, hein? O ato administrativo, ele representa uma manifestação unilateral, vontade unilateral do Estado. Daí você se pergunta, mas vontade unilateral por quê? Porque, primeiro, basta uma vontade para que um ato ADM seja editado, a vontade do Estado. E, segundo, o ato ADM ele só gera obrigações ao destinatário. E é isso que o diferencia de um contrato. Porque um contrato ADM é bilateral, obrigações mútuas. O ato não, só gera obrigações ao destinatário. Legal. E vontade estatal do quê? Vontade estatal de exercer a administração pública, de exercer a função administrativa. Legal, gente? E não se esqueçam que a atividade administrativa ela engloba três atuações básicas. Serviço público. Quando você presta um serviço público, é uma atividade típica da administração. Legal. Quando a administração pública realiza o fomento, o incentivo, a ajuda, o altruísmo, lá o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é o fomento. E a intervenção administrativa, quando a administração intervém, mitiga um direito individual, uma atividade privada em prol do interesse público, é também uma atividade típica da administração, por exemplo, a desapropriação. Legal? Então, vontade unilateral do Estado em prestar administração pública. Legal. E não se esqueçam, hein? O ato ADM, além de tudo, venham comigo, ele é uma norma jurídica infralegal. O ato ADM, ele é uma norma jurídica infralegal. É por isso, colegas, amigos do coração, que a administração pública só faz o que a lei manda. Por que a administração pública tem a sua conduta pautada em lei? Cada passo que a administração pública dá ou não dá, ela só dá ou não dá porque a lei autoriza. Porque o ato que ela pratica é infralegal. Princípio da legalidade. Legal? Prossigamos então. Esse ato ADM, ele produzirá efeitos no mundo jurídico. O ato administrativo, necessariamente, ele produzirá efeitos no mundo jurídico. E temos até um macete, um mnemônico, que sintetiza os efeitos que ele produz. Ó. É a expressão MART. O ato ADM, ele vai o quê, gente? Ele vai modificar direitos. O ato ADM, ele vai modificar direitos. Ele vai adquirir direitos. Legal. Ele vai resguardar direitos. Muito bem. Ele vai transferir direitos. E ele vai extinguir direitos. Legal? Então, o ato ADM ele vai modificar, ele vai adquirir, ele vai resguardar e vai também o quê? Transferir e extinguir direitos. É o MART. Muito bem. Outro ponto importante, hein?
quando a administração pública pratica um ato ADM, ela só pode buscar, só pode mirar o interesse público, o bem da coletividade. A administração pública só pode mirar o interesse público, o bem comum, o bem do povo. Tanto que se a administração pública praticar um ato administrativo que busque outro interesse que não o público, haverá um desvio de finalidade e é um ato nulo. Só pode buscar o interesse público. Legal? E não se esqueçam que o ato administrativo ele estará sujeito a um sistema de duplo controle. Como assim duplo controle? Ele estará sujeito, colegas, a um sistema de controle interno, e também estará sujeito a um sistema de controle externo. Controle interno ou controle externo. Beleza? Por exemplo, ó, a própria administração pública anula seus próprios atos ilegais. Por exemplo, controle interno. E, por exemplo, ó, o Poder Judiciário, quando provocado, ele também anula atos administrativos ilegais, controle externo. Beleza? Eu tenho certeza, hein? Se a manifestação estatal tiver tais características, unilateral, infralegal, produzir efeitos, buscar o interesse público e estiver sujeito a um controle externo e interno, não tem como não ser um ato administrativo. Eu mudo o meu nome para Suelen se não for um ato ADM. Não tem como não ser. Por exemplo, ó, exemplo 1. E eu quero que vocês me digam se é ou se não é um ato ADM. Auto de infração aplicado pela autarquia IBAMA a uma indústria poluidora que despejava resíduos tóxicos no rio. E esse auto de infração culminou numa multa de R$100 mil e na interdição daquela indústria. É um ato ADM? Lógico, venham comigo, ó. Basta a vontade da entidade pública unilateral. É uma atividade típica da administração pública, intervenção ADM, impondo regras numa atividade privada em prol do meio ambiente, intervenção administrativa, legal? É um ato. Esse auto de infração ele é previsto em lei, é um ato infralegal. Tem vários efeitos, por exemplo, efeitos financeiros, interdição de uma indústria, vários efeitos. É interesse público? Indiscutível e cabe controle. Ou você ingressa com recurso administrativo da multa, contra a multa, ou você, por exemplo, contrata um bom advogado e buscará a anulação pela via judicial. Colegas, é um ato ADM. Outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Nomeação de candidato aprovado em concurso público. Nomeação de candidato aprovado em concurso público. Meus amigos, quando você é nomeado para aquele cargo público, isso é ou não é um ato ADM? Lógico, vamos lá, gente, ó. Basta a vontade da administração pública, legal? E quando a administração pública preenche um cargo, ela está viabilizando o quê? A prestação de um serviço público, muito bem. É um procedimento previsto em lei. Tem efeitos, por exemplo, preenche um cargo público vago, deflagra-se o prazo para sua posse, são vários efeitos jurídicos. É interesse público, mais serviço público, população mais feliz e cabe controle. Mas, professor, quem que recorrerá de uma nomeação? Você que foi nomeado não, mas talvez aquele que foi preterido, que foi passado para trás na ordem de classificação, com certeza ele recorrerá. Ou pela via administrativa, ou irá propor, por exemplo, uma ação judicial. Colegas, mais um exemplo de ato ADM, dentre outros. Pensem assim, ó, qualquer atuação estatal que tenha tais características será um ato administrativo. Legal? Só que muito cuidado porque, e aqui eu peço a máxima atenção, quem está dormindo, acorde. Vamos lá, gente. Não confundam ato da administração com ato administrativo. Expressões parecidíssimas, porém distintas. Venham comigo. Vamos lá, coloquem assim, ó. Ponto de número 2. Ato da administração. Ato da administração. Colegas, opa. No ponto 1, eu conceituei o ato administrativo. Ó. Ponto 1, conceito do que? De ato administrativo, conceito. Legal. Ponto 2, conceito de ato da administração. Só que uma criação doutrinária, colegas. O que seria um ato da administração? Para a doutrina, todo ato que é emanado, produzido pelo Poder Executivo. Todo ato produzido, emanado, editado pelo Poder Executivo é um ato da administração. Só que nós temos aqui algumas espécies de atos da administração. Primeira espécie, venham comigo.
são os atos políticos. Atos políticos. Ato político, através dele, o chefe do Poder Executivo, ele manifestará sua vontade política. Através dele, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, o presidente da República, manifestará sua vontade política. Exemplo clássico, sanção ou veto presidencial a um projeto de lei. Quando o presidente da República sanciona ou veta um projeto de lei, é um ato político. Legal? Venham comigo. Segundo exemplo de ato da administração. Vamos lá. Os atos materiais. Atos materiais. Amiguinhos e amiguinhas. O ato material é fácil. O que é um ato material? São aqueles atos em que a administração pública põe a mão na massa. Por exemplo, aqui, ó, pavimentação de uma rua. É um ato de mera execução. Nesses atos, através deles, os agentes públicos do Poder Executivo, eles executam, eles implementam, eles aplicam políticas públicas. Por exemplo, ó, pavimentação de uma rua é um ato material. Temos também aqui, ó, os atos de direito privado, ou simplesmente atos privados, que também são atos da administração. Neles, colegas, o Estado ele se equipara a um particular. Por exemplo, aqui, gente, exemplo, ó, quando o Estado atua num contrato de locação. Quando o Estado atua num contrato de locação de bem imóvel. A mesma lei que rege o meu contrato de uma cabana praiana é a lei que rege o contrato em que o Estado é parte. O Estado equipara-se a um particular e nesse contrato pratica atos de direito privado, que também são espécies de atos da administração pública. Venham comigo. Até mudou a cor, ó. Qual que é a quarta espécie de ato da administração pública, gente? Quarta espécie, ó, são os atos administrativos. Legal? Professor, o que é um ato administrativo? Colegas, item 1. São os verdadeiros atos em que a administração pública age como tal. Ela tem prerrogativas, ela interdita, ela autua, ela nomeia, ela multa. Ato da administração é uma espécie de ato. Aliás, o ato administrativo, colegas, conceito aqui no item 1, legal? O ato administrativo são espécies de atos da administração pública. São os verdadeiros atos em que a administração pública age como tal, nomeia, interdita, autua, decreta o tombamento. Cuidado, hein? O que as bancas afirmam de forma a tentar confundi-los? Candidato, todo ato da administração, ele é um ato administrativo? Todo ato da administração será um ato administrativo? Não. Nós temos vários exemplos de atos da administração que não se encaixam no conceito de ato administrativo. Então, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Invertendo a pergunta. E todo ato administrativo será sempre um ato da administração? Não também. Como não, professor? Você está bêbado? Como não? Lógico que não, gente. Ó. Não se esqueçam que para que seja um ato da administração, de acordo com a doutrina, tem que ser praticado por quem? Pelo Poder Executivo. E nós temos exceções em que mesmo os atos da administração, aliás, em que mesmo os atos administrativos são praticados atipicamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, calma lá. Quando o ato administrativo ele for praticado atipicamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, será um exemplo de ato administrativo que não será um ato da administração. Para que seja um ato da administração, tem que ser praticado por quem? Pelo Poder Executivo. Tudo bem, gente? Legal? Então, cuidado. Nem todo ato da administração é um ato administrativo e nem todo ato administrativo é um ato da administração pública. Legal? Venham comigo, então. Coloca assim, ó. Ponto 2. Vamos lá, gente. Vamos lá. Fé em Deus que ele é justo. Ó. Ponto 2. Coloquem assim, ó. Aliás, ponto 3. Ponto 3. Atributos de um ato administrativo. Atributos de um ato administrativo. Amigos e amigas, o que é um atributo de um ato ADM? São características. São características que diferenciam o ato ADM de um ato praticado por um particular. Eu repito, hein? O que são atributos de um ato ADM? São características que diferenciam um ato ADM de um ato praticado por um particular. E cuidado, hein? Isso aqui é previsão doutrinária. Não tem uma lei que nos diga quais são essas características. Legal?
Doutrina. Qual que é o primeiro atributo de um ato ADM? 3.1. É a presunção de legitimidade. Então venham comigo. Primeiro atributo de um ato administrativo é a presunção de legitimidade. Colegas, como assim presunção de legitimidade? É fácil. Até que se prove o contrário, aquele ato ADM, ele é o quê? Ele é legal, ele é verdadeiro. Até que se prove o contrário, aquele auto de infração é legal. E até que se prove o contrário, o agente público disse a verdade. Você despejava resíduos tóxicos no rio. Só que muito cuidado por quê? Venham comigo. Essa presunção que o ato tem de legitimidade, colegas, é uma presunção relativa. Como assim relativa? O ato presume-se legítimo até que se prove o contrário. É uma presunção relativa de legitimidade. Presume-se legítimo até que se prove o contrário. Em latim, a famosa presunção iuris tantum. Iuris tantum. Legal? Presunção relativa. Presume-se legítimo até que se prove o contrário. Legal, gente? Muito bem. E cuidado, hein? Todo ato ADM possuirá esse atributo. Legal? E essa presunção sempre será relativa. Você sempre terá condições de tentar provar o contrário. Que o ato é ilegal, que o agente público mentiu. Legal? Muito bem. Coloquem assim, 3.2. Vamos lá. 3.2. Qual que é o próximo atributo de um ato ADM? É a imperatividade. Imperatividade. Colegas, normalmente o atributo imperatividade ele vem acompanhado de uma expressão diferente. Qual que é a expressão diferente? Poder extroverso. O que é o poder extroverso? É o poder que o Estado tem de interferir em sua esfera privada. É o poder que o Estado tem de, em prol do interesse público, se intrometer em sua vida, impondo condutas, obrigações. Legal? E é justamente isso porque a imperatividade, colegas, ela impõe condutas aos administrados. Interesse público prepondera. E ela impõe condutas comissivas. Como assim, conduta comissiva? Para que você faça alguma coisa, ou impõe condutas omissivas para que você não faça. Então, por exemplo, recicle o lixo. Conduta comissiva, faça. Não ultrapasse a velocidade tal, conduta omissiva. Só que muito cuidado por quê, gente? Nós teremos exceções em que esses atos não serão imperativos. Nós teremos exceções em que a administração pública, ela, ao praticar o ato, não imporá nada. Pelo contrário, ela atenderá a uma solicitação sua. Por exemplo, venham aqui, por exemplo, expedição de uma certidão. Quando a administração pública expede uma certidão, certificando que você não deve tributos ao município, é um ato ADM onde não há imperatividade, porque ela atendeu uma solicitação sua. Legal? Venham comigo. 3.3 é o atributo da exigibilidade. Exigibilidade. Colegas, esse atributo aqui, na verdade, ele veio para complementar a imperatividade. Ele complementa ela. Por quê? A imperatividade impõe a conduta. Faça ou não faça. E se você não acatá-las, a exigibilidade exige o cumprimento da conduta imposta sob pena de sanção. Se você não cumpre a conduta imposta pela imperatividade, a exigibilidade exige sob pena de punição. Por exemplo, recicle o lixo. Imperatividade e conduta comissiva. Não reciclou, será multado. Exigibilidade. Legal? E já adiantando, a exigibilidade só existirá se nós tivermos a imperatividade. E se nem sempre há imperatividade, nem sempre também haverá exigibilidade. Tudo bem, gente? Até agora, qual que é o atributo que você encontra sem exceção em todo o ato ADM? Esse aqui, presunção de legitimidade. Os demais, por enquanto, regra e regra, porque nem sempre você os encontrará. Tudo bem? Prossigamos então. 3.4 é o próximo atributo de um ato ADM. É fácil. É a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Colegas, de acordo com tal atributo, é a própria administração pública que executa um ato administrativo. Ela não precisa de autorização judicial. A autorização judicial é prescindível, dispensável.
Só que temos exceções, hein? Temos exceções onde a administração pública ela só executa o ato com autorização judicial. Exceções, por exemplo aqui, meus amigos, por exemplo, exemplo clássico, cobrança contenciosa de multa. Cobrança contenciosa de multa. Quando a administração pública autua você, a autuação é autoexecutável, ela mesma autua. Agora, se você não paga a multa de forma espontânea, ela só consegue cobrá-la em juízo. Ela irá propor uma ação de execução fiscal. Uma exceção onde o ato não é autoexecutável. Legal? Venham comigo. 3.5. Último atributo de um ato. Vamos lá, gente. É o atributo da tipicidade. A administração pública só pode praticar o ato típico. O que é um ato típico? Aquele ato previsto em lei. A administração pública só pode praticar um ato ADM típico. O que é um ato típico? Aquele ato em que haja previsão legal. Então, por exemplo, nomeação de um bebezinho, fofinho, gordinho, para um cargo em comissão. É um ato atípico. Qual que é a idade mínima? 18 anos. Legal, gente? Suspensão de um servidor federal por 1 ano. Não há previsão legal, é um ato atípico. Prazo máximo, 90 dias. No final das contas, quais são os atributos que você encontra em todo ato sempre? Muito bem. Presunção de legitimidade e também a tipicidade. Legal? Os demais, em regra, nem sempre. E só um toquezinho, nós temos um mnemônico, um macete que sintetiza aí os 5 atributos de um ato administrativo. Vamos lá. É um macete. Qual que é o macete, colegas? Aqui, a expressão TIEPA. A expressão TIEPA, ela sintetiza os 5 atributos de um ato administrativo. Vamos lá. Opa. Aqui, T de tipicidade. Legal. I de imperatividade. E de exigibilidade. P de presunção de legitimidade e A de autoexecutoriedade. Tipicidade, imperatividade, exigibilidade, presunção e autoexecutoriedade. Legal, gente? Tranquilo? Muito bem. Meus amigos, vamos aproveitar o gancho e vamos aqui resolver uma questão que eu preparei sobre o tema com muito carinho. Venham comigo, Sobre o conceito de ato administrativo. Assinale a afirmativa correta. O ato ADM é uma manifestação bilateral de vontade, não, é unilateral. O ato administrativo produz um efeito jurídico intencionado pela administração pública, correto. Manifestação de vontade intencional da administração pública. C. O ato ADM produz efeitos ainda que não haja intenção da administração na produção desses efeitos, como, por exemplo, a morte de um servidor. Gente, a morte de um servidor não é um ato ADM, é um fato ADM. O que é um fato administrativo? Evento natural que, embora natural, ele também produzirá efeitos no direito administrativo. Exemplo, morte de um servidor público. Legal. O ato ADM o ato ADM é regido pelo regime de direito privado? Não. É regido pelo regime de direito público e não privado. Legal? E ato administrativo e fato administrativo são sinônimos. Não, gente. Ato, acontecimento volitivo, intencionado pela administração pública. Fato, acontecimento natural, que, embora natural, também produzirá efeitos no direito administrativo. Legal? Mais uma. O atributo pelo qual o ato administrativo se impõe a terceiros, ainda que de forma contrária à sua concordância. Então, atributo lá o TIEPA, pelo qual o ato se impõe a terceiros, ainda que de forma contrária à sua concordância. É denominado competência, veracidade, vinculação, imperatividade ou autoexecutoriedade. Atributo da imperatividade. Colegas, opa. Na verdade, coleguinhas, a flechinha está bêbada, porque ela tomou aqui o Rivotril com cerveja. Não pode, tá? Não pode misturar aqui bebida com cerveja. Então, na verdade, o atributo é mesmo a imperatividade. Porque, aqui, o atributo pelo qual o ato se impõe a terceiros, ainda que de forma contrária à sua concordância. Não tem como não ser a imperatividade, tá? A setinha está errada. Mas, professor, não seria autoexecutoriedade como informa a setinha bêbada? Não, gente, porque a autoexecutoriedade
não é um atributo que impõe a vontade da administração a terceiros. É o atributo que autoriza que o ato seja executado pela própria administração pública sem autorização judicial, tá? Então fiquem tranquilos, é o atributo da imperatividade. Muito bem, então, prossigamos. Vamos lá, mais um. O atributo do ato considerado uma garantia para o particular, porque impede a administração de agir de forma discricionária. É denominado, colegas, na verdade, a questão 3 fala o seguinte: é o atributo pelo qual que estabelece que, para cada passo que a administração pública dá, ela só dá porque a lei autoriza. Todo ato que a administração pública pratica tem que estar previsto em lei. É o atributo da tipicidade. A administração pública só pode praticar um ato típico. Legal? Tem mais alguma? Não, isso aqui é para a próxima aula. Colegas, prossigamos então. Venham comigo. Ó. Coloque assim, ó. Ponto de número 4. Nós passaremos agora a tratar do quê, meus amigos do coração? Dos requisitos de um ato administrativo. Requisitos de um ato administrativo. Colegas, muito cuidado por quê? Não confundam requisitos com elementos. Aliás, requisitos com atributos. O que são requisitos? São elementos do ato administrativo. Mesma coisa que pressupostos, ó, requisitos, elementos, pressupostos, expressões sinônimas, ou mais uma expressão sinônima, ó, componente. Só que não confundam os requisitos com elementos de um ato, aliás, requisitos com atributos. Por quê, gente? Os atributos, o TIEPA, são características. Nem todo ato tem todas elas. E os elementos, requisitos ou pressupostos ou componentes são o quê? Eles formam o ato administrativo. Todo ato tem todos eles. Os atributos, previsão doutrinária. Doutrina, aqui não. A previsão é legal. Por exemplo, aqui, gente, ó, por exemplo, temos uma lei que vai tratar do quê? Que vai tratar dos elementos de um ato administrativo. Ó. Lei 9784 de 99 é a lei que rege o processo administrativo federal. Tudo bem, gente? E na próxima aula nós verificaremos o quê? Os 5 elementos que integram um ato ADM. Quais são? Competência, objeto, motivo, finalidade e forma. Não se esqueçam. Atributo, características, previsão doutrinária. Nem todo ato tem todos eles. Elementos são requisitos. Previsão legal, todo ato tem todos eles e verificaremos as suas principais peculiaridades na próxima aula. Paro por aqui então. Um forte abraço a todos, muita paz a vocês e até a próxima. Obrigado.